Olá pessoal, meu nome é Cristiane, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu trouxe para vocês mais uma aulinha de reforço. Se essas aulinhas estão te ajudando, estão te auxiliando a alfabetizar uma criança, me acompanha até o final do vídeo que você vai gostar. Vamos lá, pessoal? Bom, pessoal, antes de começar a aulinha de hoje, vou pedir para vocês, se vocês gostarem do vídeo, deixe o like, curta, compartilhe com 5 amigos para ajudar o canal a crescer, o YouTube ver que o vídeo é relevante, passar e mostrar para as outras pessoas também que estão precisando, tá bom? Conto com vocês, tá bom? Então vamos, Paulinha? Então, vamos dar início à aula de número 40, continuando as nossas aulinhas, tá? Então, vamos lá. Nome completo, a criança vai colocar todos os dias, como eu já expliquei para vocês. Vamos fazer a revisão da família silábica do L e do M. Então, vai fazer a leitura 3 vezes cada uma, passar para a letra cursiva e depois a gente vai iniciar a família silábica do N, tá? Então, olha lá, eu vou fazer a marcação em cima, mas vocês fazem com a criança embaixo. Então, olha, lá, lá, lê, lê. Vocês estão vendo que eu tô fazendo a leitura uma vez só, mas vocês podem fazer de 2 a 3 vezes com a criança, tá? Então, assim, ó, li, li, mais uma vez, li, tá? Lo, 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 lu, 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 lão, 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 L, L, L. Aí a gente vai para a família silábica maiúscula, né? Então vamos lá. Lá, lá. Vou fazer assim 2 vezes, mas vocês, se vocês acharem necessário, como eu já falei, façam 3, tá? Então olha lá. Lá, observe se a criança está fazendo correto, né? Sempre o L maiúsculo maior. Lê, 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 li, 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 lo, 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 lu, 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 lão, 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 L, L, L. Vamos fazendo enfeitinho. Aqui eu tô fazendo enfeitinho do A, tá? Vocês, como eu já expliquei para vocês, vocês dão um enfeitinho, que é a letra cursiva que a criança encontra mais dificuldade, tá bom? Pede para ela escolher a cor de lápis de cor que ela quiser para tá fazendo e vai olhando se ela tá fazendo correto. Então, olha lá, o A, né, ó. Vai, volta, fecha, desce. Vai, volta, fecha, desce. Vai, volta, fecha e desce. Depois a gente vai para a família silábica do M. Sempre do mesmo jeito. Ma, ma. Olha lá. Ma. Ó, observem que eu tô colocando o M aqui, ó, encostado aqui embaixo, ó, tá vendo? Ele tá encostadinho aqui, tá? Então, vocês têm que diferenciar o minúsculo do maiúsculo. Me, 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 mi, mi, mo, 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 mu, 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 mão, 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 M, M, M. Outra coisa que eu quero que vocês lembrem de observar, tá? A criança, ela não pode fazer o M assim, ó, tá? Com esses buracos aqui. Ele tem que ser bem encostadinho, ó, ó. Desce, sobe pelo mesmo caminho, desce, sobe pelo mesmo caminho e desce, tá? Agora vamos para o maiúsculo. Sempre assim, gente. Já falei para vocês que a alfabetização com esse tipo de criança é repetição, repetição, repetição. Então, olha lá. Ma, ma. Então, agora aqui, ó, tá vendo? Ma, ó.
Observem que agora a gente não está mais encostando aqui para começar, tá? Já começa aqui no meio da linha. Tá dando para ver, né? Vamos lá. Me, me, mi, mi, mo, mo, mu, mão, mão, M. Agora a gente vai começar a família silábica do N. Então você vai falar para a criança, ó. Primeiro vamos fazer o efeitinho, né? Aqui é o B, ó. Vamos fazer junto com vocês, ó. Um dos efeitinhos que as crianças encontram bastante dificuldade. Então, ó. Lacinho, banquinho. Do banquinho já sai o lacinho, ó. Banquinho, lacinho, tá? É um dos que ela tem mais dificuldade. Então, o N do navio, tá? Então, você vai falar para ela, ó. O N do navio, nós vamos usar 2 pulinhos só, tá? Então, olha lá. Na, ó. 1, 2. Na. Ne. 1, 2 e o E. Ni. 1, 2 e o I. No. Nu. Não. N. Agora maiúsculo. Falando para ela, ó, igual o M, tá vendo? Agora a gente não vai começar encostado embaixo. A gente já vai começar, não vai encostar embaixo. Então, olha lá, ó. Desculpa, gente. A gente não vai encostar embaixo, ó. Ó. Na. Ne. Ni. No. Nu. Não. N, tá? Agora nós vamos fazer leitura de palavras com N, tá? Então, primeiro nós vamos ler as com na, depois as com ne, depois as com ni e assim vai. Aqui também é interessante, depois que você fizer a leitura com elas, pedir para as crianças passarem no caderno em letra cursiva as palavrinhas, tá? Se você quiser deixar um espaço embaixo para elas fazerem, já faz a leitura e escreve embaixo, também é legal. Do tipo dessas daqui, ó, né, que a gente faz a leitura e escreve embaixo, você pode estar fazendo com essas daqui, né? Faz a leitura e escreve embaixo, aí você deixa espaço, tá bom? Vamos lá. Vamos lá. Nada. Cana. Dona. Mina. Nana. Banana. Sempre explicando para a criança também o significado das palavras, tá? Aquela que não souber, você tem que fazer o significado e explicar o significado para ela. Então, agora vamos para a próxima. Nenê. Boné. Boneca. Janela. Aline.
Aline, Neide, Neide. Agora com ni. Ni. Menina, menina. Nanica, nanica. Nini, Nini. Já vai explicando também as que começam com letra maiúscula, que ou são nomes ou são apelidos, tá? De alguém, tá? Vamos lá, para outra. Inimigo, inimigo. Nanico, nanico. No, no. No, esqueci aqui, gente. Nico, Nico. No, no. Nono, nono. Nome, nome. Fino, fino. Cano, cano. Fabiano, Fabiano. Agora vamos às com nu. Nu, nu. Canu, canudo, canudo. Nuca, nuca. Numa, numa. Nua, nua. Enfeitinho. Aqui é o C, né? Ó. Vai, volta, vai, volta, vai, volta, vai, volta. Criança escolhe o lápis de cor que vai utilizar. Vamos para essa atividade. Ordene as sílabas e descubra as palavras, tá? Então, olha lá, você vai falar para ela que é uma palavrinha, só que as sílabas estão misturadas, ela tem que colocar na ordem correta, para ser uma palavra que existe. Então, aqui tá. Bo e na. Não existe bona, né? Então, vamos lá, vamos pegar a outra primeiro, ó. Nabo. Existe nabo, não existe? Então, vamos escrever nabo, ó. Nabo. A criança escreve embaixo, tá? Outra. Primeiro você lê do jeito que tá, ó. Meno. Não existe meno, né? Vamos ler ao contrário, ó. Nome. Nome existe, então vamos lá. Nome. A próxima. Calane. Calane não existe. Vamos ler de outro jeito. Vamos pegar essa do fim aqui, ó. Nelaca. Existe nelaca? Não existe nelaca. Então, vamos ler de outro jeito. Sempre colocando as sílabas em outra ordem, ó. Laneca. Existe laneca? Não existe. Então, vamos para outra, ó. Canela. Canela existe. Então, vamos lá. Canela. Vai fazendo assim com as outras. As crianças têm muita dificuldade nesse tipo de atividade, então é bem bacana vocês darem bastante, tá? Então eu vou deixar no fim do vídeo também o print para vocês. Aliás, vou deixar essa folha para vocês lá tirarem o print, se vocês quiserem já dar assim. Enfeitinho do D, ó. Enfeitinho do D. Vai, volta, sobe, desce pelo mesmo caminho. Vai, volta, fecha, sobe, desce pelo mesmo caminho. Vai, volta, fecha, sobe, desce pelo mesmo caminho, tá? Vamos para o próximo. Agora é leitura e cópia. Então, você vai ler com as crianças e depois ela vai copiar embaixo em letra cursiva, tá? Então, vamos lá. Explica para ela também, ó, no caso aqui, tá vendo, ó? Nessa frase aqui, né? Ó, que aqui, ó, não tem espaço aqui no final, ó, tá vendo? Não tem espaço aqui. Continuou a frase, como não tem espaço para continuar a frase na mesma linha, continua na outra linha, mas bem aqui no cantinho, tá? E explica para ela que frase começa
com letra maiúscula, sempre a letra maiúscula aqui é a letra grande, e se for nome de pessoa, no meio também é com letra maiúscula, tá? Lembrando outra coisa para criança também, o parágrafo, os 2 dedinhos que deixa ali para iniciar. E vamos começar a leitura, ó. Neide colocou uma caneca de limonada na janela. Lê uma segunda vez. Neide colocou uma caneca de limonada na janela. Aí você já pergunta para a criança, para fazer a interpretação oral. O que a Neide colocou na janela? Uma caneca. A caneca era do quê? De que tipo de suco? Limonada. Quem é a pessoa que colocou a caneca lá na janela? Neide. Então, você vai fazendo a interpretação oral já das frases da historinha. É assim que a gente começa a trabalhar a interpretação com as crianças. Como eu já falei nas outras aulas, a gente começa com frases e aí a gente já vai começando com os textinhos também, tá bom? A criança acabou de responder, aí você vai falar para ela, então agora você vai passar para a letra cursiva embaixo. Então a criança vai olhar, ó, 3 dedinhos e começa, ó. Neide. Ó, lembra que a professora falou, ó, tem espacinho que você fechou a boca, então deixa espacinho e continua na frente, ó. Aí, de repente, acontece de não caber na mesma linha que nem aqui, tá? Aí você fala pra ela, ó, não cabe na mesma linha, então a gente vai continuar na outra. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos separar essa palavra. Então, você põe um tracinho aqui, ó, um tracinho e continua lá no cantinho, ó. Lá da outra linha, ó, você vai fazendo assim com ela, vai explicando bastante, bem devagar, com bastante calma que eles aprendem, tá? Vamos para a próxima frase. A caneca caiu. A caneca caiu. O que caiu? A caneca. Muito bem. Passa para a letra cursiva agora lá embaixo. Espacinho, 3 dedinhos, né? Letra maiúscula. A caneca. E assim você vai olhando, tá? Próxima frase. A limonada melou o cabelo de Danilo. De novo, lê uma segunda vez. A limonada melou o cabelo de Danilo. Muito bem. Agora vamos lá para as perguntas. O que melou o cabelo do Danilo? A limonada. Essa limonada estava onde? Na caneca. Como que chama o menino que ficou melado? Danilo. Qual foi a parte do corpo dele que caiu a limonada? Cabelo. Muito bem. Vamos para a próxima. Danilo falou. Danilo falou. Muito bem, olha lá, o Danilo tá falando. O que indica que o Danilo tá falando? Ó, ele vai falar na outra linha. Então, aqui, ó, tem os 2 pontinhos. Esses 2 pontinhos indicam que na outra linha o Danilo vai falar, tá? Então, vamos ver o que ele falou? Primeiro passe para a letra cursiva e a gente vai ver o que ele falou. Então, vamos lá. Parágrafo, dedinho aqui, 2 dedinhos, 3 dedinhos, né? Danilo falou. Põe os 2 pontinhos. Então, vamos lá para outra linha. Olha lá, observem aqui, ó, que na outra linha a gente tem esse sinalzinho. Isso aqui se chama travessão. Aqui indica que o personagem vai falar aí na frente, tá? Então, vamos ver o que o Danilo falou, ó. Uf, uf, uf.
Então, ele falou isso daí, de novo, ó. Uf, uf, uf. E esse pontinho que tem aqui, ó, gente, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês mais de perto. É o pontinho de exclamação, ó, pontinho de exclamação. Indica o quê? Ou que ele tá assustado, ou que ele tá alegre, ou que ele tá bravo. Então, no caso aqui, ele tá ou assustado ou bravo, né? Porque ele não vai ficar alegre de ter caído a limonada na cabeça dele, tá bom? E aí a criança passa para a letra cursiva embaixo, ó, 2 dedinhos. Primeiro deixa os 3 dedinhos, travessão, uf, põe um ponto de exclamação. Uf, põe um ponto de exclamação. Uf, ponto de exclamação. Então, nesse caso, você já fez com eles a interpretação oral. Então, agora a gente vai começar a interpretação escrita. Então, você vai ler junto com a criança. Se ela conseguir ler sozinha, deixa. Se ela não conseguir, você auxilia. Então, vamos para a primeira pergunta, né? Você vai responder para mim de acordo com o texto, ó. O que Neide colocou na janela? Então, aqui, ó, ponto de pergunta, ó, tá perguntando, ó, esse ponto aqui é o ponto de interrogação, tá fazendo uma pergunta para você. O que Neide colocou na janela? Se a criança não lembrar, você vai ler de novo a história com ela, mas nessa etapa aqui eu acredito que eles já lembrem, tá? O que a Neide colocou na janela? Então, ó, o R da resposta aqui, ó. Neide colocou na janela. O que ela colocou na janela? Uma caneca. Então, uma caneca. Acabou a frase, ponto final. Vamos para a próxima. O que aconteceu com a caneca? O que aconteceu com a caneca? Ah, a caneca caiu. Então, vamos escrever a caneca caiu. Não é só caiu, tá? Frase completa. Então, letra maiúscula para começar, ó. A, fechou a boca, deixa espaço. Caneca, fechou a boca, deixa espaço. Caiu. Acabou? Ponto final. Agora leia a sua frase e veja se está escrito correto. Então, a caneca caiu, tá? Outra pergunta. O que aconteceu com a limonada? O que aconteceu com a limonada? Caiu, mas o que aconteceu com a limonada no menino? Então, no menino, se a criança não conseguir, você fala, o que aconteceu com a limonada no menino? Então, ela vai ter que responder, melou o cabelo. Então, resposta aqui, ó, melou o cabelo do Danilo, ou só melou. Então, a criança vai responder, tá? Outra coisa que eu esqueci de falar para vocês, antes de passar para a interpretação escrita, vocês perguntam para a criança assim, quem são os personagens da história? Lembrem disso. Então, a criança, você vai explicar para ela, os personagens da história são aqueles que participam da história fazendo alguma coisa. Então, a criança tem que falar para vocês que os personagens são a Neide e o Danilo, tá? Por quê? Porque eles estão participando da história. Se eu tirar eles da história, a história não acontece, tá bom? Essa historinha aqui com a caneca caindo, melando o cabelo, não vai acontecer. Então, isso é uma coisa que eu esqueci, vocês têm que fazer isso, tá? Então, vamos continuar. Quarta pergunta. Danilo ficou contente com o que aconteceu? Ele ficou contente com o que aconteceu? Aí a criança vai falar provavelmente não, né? Então, ela vai escrever não. Resposta: não. Terminou? Ponto final. Pede para ela escrever, para ela ler, né? Não, tá? Aí você pode até perguntar para a criança assim, e se fosse você, o que você faria, né? Se caísse uma caneca de limonada na sua cabeça, né? O que você faria? Você pode até colocar essa pergunta como número 5, tá bom? Ou pode fazer oral e depois fazer escrito para a criança. Depois a gente tem feitinho, que aqui é o D, né? Ó, D. Ó, o D. Então, agora a gente vai para matemática, tá? Então, são probleminhas de raciocínio, você vai ler junto com a criança, vai fazendo perguntinhas, já vai armando com ela, tanto deitada quanto de pé.
Esse tipo de problema, gente, são problemas que a gente não coloca um número, coloca um outro número. Então a criança, geralmente, ela tem um pouco de dificuldade de fazer, porque ela quer pegar número para fazer, juntar tudo ou tirar, então ela tem que prestar atenção, tá? Então olha lá, vamos lá. O primeiro, Paulo tinha 3 balas e deu uma a seu irmão Carlos. Com quantas balas ficou? Então a criança, muitas vezes ela vai falar assim, mas não tem número, só tem número 3. Aí você vai falar, presta atenção, vamos ler de novo, ó. Paulo tinha 3 balas e deu uma a seu irmão. Então, uma que é? Referente ao número 1, ó, tá vendo? Então, o Paulo tinha 3 balas, ele deu uma a seu irmão Carlos. Com quantas balas ficou? Então, o problema é saber com quantas balas ficou. Então, se ele tinha 3, ele deu uma. O que ele fez? Ele juntou ou ele tirou? Tirou. Então, que continha que eu vou fazer? Subtração. Então, muitas vezes a criança já vai falar a resposta para você. Aí você vai falar para ela, então nós vamos fazer a continha deitada de pé pra gente aprender a fazer. Eu já sei que você sabe a resposta, mas nós vamos aprender a armar essa continha. Então, vamos lá. 3 menos 1 é igual. Então, agora nós vamos colocar. 3 é o quê? 3 unidades. Então, põe 1 da unidade. 1 é o quê? 1 unidade. Então, põe 1 da unidade aqui. Agora, vamos armar unidade e dezena. Então, ó, 3 menos 1. Aqui tá o igual, não tá? Então, vamos passar um tracinho aqui. Põe aqui no meio para dividir. Então, vamos lá. 3, ele tinha 3, ó. 1, 2, 3, né? Menos 1. O que eu faço? Eu tiro 1. Então, 3 menos 1, ó, é igual a 2. Então, vamos pôr o 2 aqui. Agora, vamos voltar para a pergunta. O que o problema está perguntando? Ó, com quantas balas ficou? Então, com quantas balas ele ficou? 2. Então, vamos para a resposta. Paulo ficou com 2 balas, tá? Então, é assim que a gente vai ensinando eles a fazerem os problemas. Agora, vamos para o próximo. Esse tipo de problema que eles têm muita dificuldade para fazer, tá? Então, expliquem. Se for preciso, vocês fazem o problema usando palitinho de fósforo, para eles entenderem como que é, tá? Então, olha lá. Maria foi no jardim e colheu um cravo, 2 rosas e 2 margaridas, tá? Então, onde ela foi? Ela foi no jardim. O que ela colheu? Ela colheu um cravo, então é 1 aqui, ó. 2 rosas, então é 2 aqui. E 2 margaridas, é 2 aqui. Por que eu tô colocando um número aqui? Porque a criança não vai ver número aí, ela vai ficar desesperada, ela vai falar, não tem número, professora. Aí você vai fazer isso daí pra ela. Então, ó, vamos lá, vamos ver se não tem número mesmo. Vamos ler, ó. Maria foi no jardim e colheu um cravo, então vamos colocar o número 1. Colheu 2 rosas, então é 2, ó. 2 margaridas, é 2. Agora vamos ver o que ele quer saber. Quantas flores colheu Maria? Aí ele vai falar, colheu? Ah, é de tirar, professora. Colheu, a gente tira. Só que veja bem, presta atenção, ó. Vamos ler o problema de novo, ó. Maria foi no jardim e colheu um cravo, 2 rosas e 2 margaridas. Não tá perguntando com quantas flores ela ficou, tá? Ela tá perguntando quantas flores colheu Maria. Colheu. Então, quando você colhe, você pega tudo e coloca numa cestinha. Por exemplo, vamos dar um exemplo. Você vai lá na vendinha com a sua mãe. Sua mãe fala, pegue pra mim uma laranja, 2 maçãs e 2 batatas. Aí você vai lá, quantas coisas você pegou para sua mãe? O que você vai fazer? Você vai tirar ou você vai juntar ali tudo para falar para sua mãe quanto você pegou? Você vai juntar, tá? Então é isso que vocês têm que explicar para a criança. Façam, dê exemplos práticos para ela. Se precisar, você faz que nem com palitinho de fósforo, fazendo de conta que são as flores, tá bom? Porque eles têm muita dificuldade para fazer esse problema. Então, aí nós vamos lá. Então, vamos lá, vamos montar o problema. Então, vamos lá, nós vamos adicionar, né? Então, vamos lá. Ela colheu um cravo,
Então, adicionar é uma adição. Então, um sinal de mais. Um cravo mais 2 rosas mais 2 margaridas é igual. Então, olha lá. Agora tem 3. Então, vamos lá. 1 é 1 unidade, 2 é 2 unidades e 2 é 2 unidades, tá? Lembrando que unidade vai até o 9 na casinha da unidade. Vamos armar. Unidade e dezena. Então, 1 mais 2, já tenho mais, então não precisa pôr outro mais, tá? Mais 2, igual, não é? Põe aqui igual, põe o traço no meio e vamos lá. 1 mais 2 mais 2, então, olha lá. 1 mais 2 é igual a... Nós vamos juntar tudo e vamos contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, deu 5, tá? Põe o 5 aqui na frente. Vamos voltar para a pergunta. Quantas flores colheu Maria? Então, a resposta tá aqui embaixo, ó. Maria colheu tantas flores, tá? Então, ela colheu um cravo, 2 rosas e 2 margaridas. Então, ela colheu 5 flores, tá? Então, esse tipo de problema, eles têm muita dificuldade. Elaborem bastante problemas desse tipo para eles, tá bom? Vamos para outro probleminha. Esse aqui a criança não tem tanta dificuldade, né? Carlos tinha 5 cartinhas e perdeu 3. Então, ele tinha quantos? 5. Ele perdeu 3. Então, ele perdeu no jogo, ele perdeu 3. Então, o que que fez? Juntou ou tirou? Tirou. Então, que conta a gente faz? Subtração. Olha a pergunta, com quantas cartinhas ele ficou? Então, a gente vai fazer uma subtração. Então, vamos lá. 5 menos 3 é igual 5 unidades, 3 unidades. Sempre lembrando de colocar a unidade e dezena em cima para eles aprenderem a montar a continha corretamente. Unidade e dezena. Então, agora vamos lá. 5, põe o 5 aqui. Menos, põe o menos. 3, põe o 3. É igual, tracinho no meio. 5 menos 3. Então, nós vamos tirar, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Menos 3. 1, 2, 3. Sobrou 2. Põe o 2 aqui. E vamos para a pergunta. Com quantas cartinhas ficou? Então, olha lá. Carlos ficou com quantas cartinhas? 2 cartinhas, tá? Então, esses eles fazem facilmente. Agora, a gente vai dar início aos numerais ordinais, tá? Então, aqui é um jeito bem facinho deles aprenderem. Eu sempre dava assim e as crianças gostavam. Então, primeiro, número 1, desenhe 10 bolinhas. Então, a criança vai desenhar 10 bolinhas. Eu vou fazer, é para desenhar aqui, tá, gente? Mas eu vou fazer embaixo para ficar mais fácil para vocês enxergarem, tá? Então, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora você vai falar para a criança. Agora você presta atenção o que eu vou mandar você fazer. Número 2, pinte a 10ª de vermelho, tá? Então, 10ª, nós vamos contar, ó. Primeira, deixa eu pegar a flechinha. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, 7ª, 8ª, 9ª e 10ª. Então, pinte a 10ª de vermelho. Vamos pintar de vermelho a 10ª. Peraí, gente, deixa a flechinha aqui. Pinte a 10ª de vermelho. Continuando. Faça um X na terceira. Então, vocês vão lendo com a criança os numerais ordinais, tá? Aí, eu apaguei aqui, gente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, essa a gente pintou. Então, olha lá. Faça um X na terceira. Então, vocês vão ler com eles, ó. Primeiro, segundo, terceiro. Então, vou fazer um X no terceiro. E circule a 8ª. Então, vocês têm que explicar para eles o que é esse símbolo aqui, ó, que é do numeral ordinal. Então, aí, primeira, segunda, terceira, e quando é assim, é primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, e assim vai, tá? Então, olha lá, faça um X na terceira e circule a 8ª. Então, olha lá. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, 7ª, 8ª. Então, essa é a 8ª, circule a 8ª.
Então, assim que a gente faz, trabalha com numeral ordinal com eles, de um jeito bem bacaninha e fácil. Agora a gente vai trabalhar com gráfico. Então, gráfico de animais da fazenda. Vou deixar também lá para vocês no final, tá? Então, a gente primeiro vai ter que ver quantos animais de cada tipo. Então, aqui a gente tem o quê? A vaquinha, não é? A vaquinha. E aqui a gente tem a vaquinha. Então, vamos ver quantas vaquinhas a gente tem. Então, vamos contar, ó. 1, 2, sempre de baixo para cima, tá? Lembrando que sempre o gráfico a gente conta de baixo para cima. Então, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, põe os 6 aqui, tá? Quantos patinhos a gente tem, ó? Patinho agora, ó. De baixo para cima. Então, olha lá. Patinho, 1. Vou colocar o patinho aqui. Agora, aqui, ó. Quantos cachorrinhos? Então, vamos ver os cachorrinhos. Contando de baixo para cima. Cachorrinho. 1, 2, 3. Põe o 3 aqui, tá? Quantos bodes a gente tem, né? Então, de baixo para cima. 1, 2, 3, 4, 5. Põe o 5 aqui. Quantos cavalos? De baixo para cima. 1, 2, 3, 4. Põe o 4 aqui. Quantos porquinhos? De baixo para cima. 1, 2. Põe aqui. Pronto. Então, vamos lá. Agora, aqui embaixo tá assim, ó. Escreva o nome dos animais de acordo com a quantidade. Então, o quê? Se é de acordo com a quantidade, então vamos ver. Da menor quantidade para maior. Então, o primeiro, o que é? É uma pato, tá? Então, aqui nesse caso, quando as crianças ainda não sabem escrever tudo com letra cursiva, você pode estar deixando ela escrever de letra de forma, tá? Então, ela vai colocar o que tem menos, o pato. Então, ela vai pôr pato. Depois, um pouquinho mais, é o porco. Porco. E assim vai, tá? Elas vão escrevendo. Aí, aqui embaixo, nós vamos complete a sequência. Então, olha lá. A sequência dos bichinhos, ó. Pato, vaca. Pato, vaca. Pato, vaca. Então, a criança vai desenhar uma vaquinha aqui do jeito que ela conseguir, tá? Pato, vaca. Pato, vaca. E aí, ela vai desenhar o patinho aqui, tá? A sequência de bichinhos. Agora, a sequência de numerais. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para trabalhar a sequência. Aqui de bichinhos também, ó. 2 cachorrinhos, um cavalo, um porquinho. 2 cachorrinhos, um cavalo, um porquinho. 2 cachorrinhos, o que vem agora? É um cavalo. Então, a criança vai desenhar o cavalinho aqui e o porquinho, tá? Eles gostam bastante desse tipo de atividade. Vamos pro próximo. Bom, aqui a gente vai trabalhar o calendário. Então, aqui eu fiz um calendário de julho de 2010, tá? Tô aproveitando um dos calendários que eu tinha lá nas minhas coisas guardadas. Mas você faz um mais atualizado, tá? Então, primeiro a criança vai observar. Então, olha lá. Este mês tem, primeira pergunta, ó. Este mês tem, então olha lá, este mês tem 23 dias, ó, vai observar aqui, ó. 28 dias, 30 dias ou 31 dias. Então, você vai mandar a criança olhar aqui no calendário. Então, ela vai olhar, ela vai ver, ó, tem o quê? Aqui no fim, ó, aqui tá pegando, né? Tem 31 dias. Então, ela vai fazer o X no 31 dias, tá? Continuando, ó. Dia 2 de julho. Foi 2 de julho. Então, vamos procurar o dia 2, ó. Dia 1, dia 2. Então, dia 2 de julho, que é esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Caiu o quê? Numa quinta-feira, numa sexta-feira ou num sábado? Caiu numa sexta-feira, tá? Agora, vamos pro próximo. A próxima pergunta é, ó. O último dia do mês foi sábado, domingo ou segunda? O último dia. Lembra que eu falei para vocês, quando falar dia é número, quando for dia da semana é domingo, segunda, terça, quarta. Você tem que explicar para a criança. Então, o último dia do mês foi o quê? Então, vamos olhar lá, o último dia do mês. Então, vamos olhar, ó. Então, a gente vai olhar no número, ó. O último dia do mês, ó. Então, procura lá o último dia, é o dia 31, não é?
Então, dia 31, ó, o último dia. Ixi, peraí, gente. O que eu fiz aqui? O último dia, 31. 31 caiu o quê? Num sábado. Então, X no sábado, tá? Então, olha lá, ele serve no sábado, tá? Agora, número 3, complete. Dia 27 foi. Então, agora lá, dia 27 foi. Então, vamos procurar lá o dia 27, ó. Dia 27 tá aqui, ó. Dia 27, tá? Ele foi o quê, ó? Vamos lá, ó. Foi uma terça-feira. Então, vocês vão escrever o que aqui, ó? Terça-feira. Se a criança não sabe ler, escrever em letra cursiva inteira ainda, letra de forma, tá? Dia 25. Vamos olhar, ó. Dia 25. O que foi dia 25, ó? Dia 25 tá aqui, ó. Tá vendo, ó? Dia 25. Então, vamos subir, ó. Sobe com o dedinho, foi o quê, ó? Domingo. Então, aqui a gente vai escrever o quê? Domingo, domingo. E assim, os outros você vai mostrando e fazendo junto com a criança, tá? Aqui embaixo, quantos dias tem a semana? Então, aí você fala para ela, vamos falar os dias da semana? Quais são? Ó, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Quantos dias são? 7. Então, a gente vai escrever aqui, quantos dias tem a semana? Quantos dias tem a semana? Tem 7 dias. Aí vem a outra pergunta. Escreva os dias da semana. E aí a criança vai escrever os dias da semana. Com tracinho, tá? Começando, ó, domingo. Então, com letra de forma, porque ela não vai saber ainda escrever tudo ainda. Domingo, segunda, e assim vai, tá? É assim que a gente trabalha calendário. Bom, já para a lição de casa, então aqui vocês também nós vamos trabalhar com numeral ordinal. Então, desenhe 15 quadradinhos, pinte o nono de azul, circule o sétimo. E aí a gente vai fazer uma atividade em folha de português, tá? Que eu já vou estar explicando para vocês e mostrando qual é e vou deixar no fim do vídeo para vocês também, tá? Ah, pessoal, não se esqueça, tá gostando do vídeo? Não esqueça do meu joinha, curte, manda para 5 pessoas que estão precisando pelo zap, né, pelo WhatsApp, assim vai ajudando o canal também, tá? E comente lá embaixo, deixa um comentário, porque aí incentiva o YouTube a estar mostrando para outras pessoas o vídeo, tá? Então agora vamos lá. Então essa daqui é a lição de casa. Então, né, fazer a leitura e passar para a letra cursiva embaixo. Então bem fácil, é o que a gente fez aqui na sala. Então, fazer isso, passar para a letra cursiva e ler as palavrinhas. Então, agora eu vou dar também mais uma de matemática para vocês, tá? Essa de matemática bem simples. Então, olha lá, havia 2 peixinhos no aquário, ali se colocou mais 5. Quantos peixinhos ficaram no aquário? Então, a criança vai colocar a continha, fazer a continha deitada. Aqui já, Mariana tinha 8 maçãs, comeu 4, quantas restaram? Então, aqui ela vai fazer tanto a continha deitada, ela vai fazer a continha deitada aqui, como armar de pé, tá? Aqui. Aqui embaixo são as operações de adição e subtração que a criança vai fazer. Então, pede para ela colocar, né, unidade, dezena, pede para ela fazer o tracinho aqui, tá? Ó. E vai fazer isso aqui. Então, essa é as atividades da lição de casa, tá bom? Bom, pessoal, espero que as aulinhas tenham ajudado vocês. Então, fiquem até o final, que eu vou deixar para vocês as atividades que eu dei hoje, se vocês quiserem tirar um print para usar como modelo. E também, se você ainda não se inscreveu no meu Pinterest, se inscreve lá, que também lá tem outras atividades para vocês. Estou tentando deixar lá, tá bom? Beijinhos! E até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau!